Bradespar. Bradespar é o nosso tema de hoje. Vamos falar um pouco de Bradespar e também falar um pouco de Vale, mineradora Vale. Afinal de contas, a Bradespar tem uma participação na mineradora de cerca de 3,8%. Então, quando falamos de Bradespar, precisamos envolver e entender também um pouco mais do cenário da mineradora Vale. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do canal Você em Ação, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Começando aqui pela participação, então a Bradespar ela é uma holding de investimentos, ela tem cerca hoje de 3,8% de participação na Vale, então todos os resultados que a Vale tem, sejam eles positivos ou negativos, acabam espelhando diretamente nos resultados da Bradespar. Então, quando você investe em Bradespar, precisa entender um pouco mais também da mineradora Vale, dos seus fundamentos, das perspectivas que a Vale pode trazer. Então, conforme a Vale vai crescendo, a Bradespar também tende a acompanhar o crescimento. Partindo aqui para as ações da Bradespar, hoje ela tem no mercado a BRAP4, que são as ações preferenciais. Ela está cotada hoje a R$ 24,59 pelo último pregão de fechamento no dia 10 de novembro. A mínima dela chegou a bater R$ 20,65 nas últimas 52 semanas e a máxima chegou a R$ 31,21 nas últimas 52 semanas. O volume médio de negociação na casa de 77 milhões de reais. Então essa é a BRAP4, que são as ações preferenciais. Quando nós falamos de BRAP3, a BRAP3 é as ações ordinárias. Então ela está cotada hoje a R$ 22,60. No último fechamento de pregão chegou a bater R$ 22,60. A mínima chegou a R$ 19,26, a máxima R$ 27,05 nas últimas 52 semanas. E o volume médio dela é de R$ 1.300.000. Então você vê que pelo volume hoje de liquidez e negociação, a BRAP4 é bem superior. Então, cabe a você fazer análise qual que é melhor na sua estratégia de investimento. Lembrando que o nosso canal não tem nenhum caráter de indicação de compra nem de venda das ações, mas para mostrar para você o cenário das empresas e assim você tomar a sua decisão. Importante que antes de você investir, sempre adquira conhecimento, estude o modelo de negócios das companhias e veja qual que faz mais sentido para você na sua carteira de investimentos. Falando de dividendos, a Bradespar divulgou agora uma Datacom. Então ela vai ser no dia 21 de novembro, ela vai pagar R$ 1,18 de JCP e vai pagar também 60 centavos de dividendos. Ambos os pagamentos vão ser realizados no dia 4 de dezembro de 2023. E a Datacom também, tanto do JCP quanto dos dividendos, vai ser no dia 21/11. Então você tem que estar posicionado no dia 21 de novembro para ter direito aos dividendos. Fora isso, quando nós falamos de dividendos, ela costuma pagar também no começo do ano. Então ela pagou em 2022, a Datacom dela foi no dia 29 de abril de 2022. Ela pagou R$ 1,57 de dividendos em maio de 2022 e agora também no dia 27 de abril de 2023 ela pagou R$ 1,23 de dividendos no dia 15 de maio. Então é bem provável que o próximo anúncio, a próxima Datacom de dividendos da Bradespar seja em abril de 2024. Então, projetando para abril de 2024, vamos analisar um pouco mais como anda o cenário da Vale, principalmente que a grande participação que hoje a Bradespar tem nela, que é de 3,8%. Então a Vale anunciou também uma notícia muito interessante aqui, que ela vai vender uma participação que ela tem na Vale Indonésia. Lembrando que a Vale ela tem uns portfólios muito interessantes espalhados por todo o globo terrestre, então ela tem muita participação, é uma empresa que tem uma abrangência nos seus produtos global e principalmente a Vale ela busca uma efetividade, ela está buscando ali uma estruturação melhor da sua operação para deixar muito mais rentável a companhia. Então a Vale anunciou que vai vender aí cerca de 14% da sua participação na Vale Indonésia. Essa notícia saiu na sexta-feira agora, dia 10 de novembro, então a Vale anunciando que vai vender cerca de 14% da sua participação. Ainda não tem nenhum valor definido de venda realmente de participação
de valores dessa participação, mas é bem provável aí, como é um investimento internacional, o recebimento vai ser em dólar. Então a Vale vai ainda divulgar a questão de valores, como vai ser feito a parte da venda dessa participação, o que é de fato que vai ser realizado realmente essa venda de 14% de participação que ela tem na Vale Indonésia. Segundo a informação, esse desinvestimento, ou seja, essa venda, vai ser por condições realmente da Indonésia e por questões de licença e operação. Então essa venda seria mais uma questão de um acordo ali na parte contratual para que haja realmente essa operação de venda da Vale. Então a Vale vai vender, para ela vai ser um incremento de caixa. Hoje a disponibilidade de caixa da Vale está na faixa aí de 20 bilhões de reais que ela tem em caixa. Então quanto mais caixa a Vale gera, mais dividendos ela distribui. Consequentemente, a Bradespar recebe muito mais dividendos e ela acaba também compartilhando com seus acionistas. Saindo aqui da notícia de venda da participação da Vale, nós vamos aqui para algumas outras notícias que vão ditar o ritmo também do minério de ferro em 2024 em diante. Lembrando que o minério de ferro ele é basicamente um insumo essencial aí para as obras de infraestrutura. Então, quanto mais infraestrutura tiver no Brasil e pelo mundo, mais demanda de minério de ferro. Falando da guerra da Ucrânia, então nós vamos ter praticamente aí trilhões de reais necessários para reconstruir o país, para deixar o país aí como era antes. Então, segundo o Banco Mundial, o país aí, a Ucrânia, vai necessitar de cerca de 411 bilhões de dólares para fazer a parte de reconstrução e recuperação. Então essa parte de construção e recuperação é mais a parte da infraestrutura. Então no pós-guerra, após a guerra que nós estamos vivenciando tanto na Ucrânia quanto na Rússia, a questão as obras de infraestrutura ela começa a ter muito mais amplitude. Então para reconstruir toda a parte ali do país vai demandar muito minério de ferro, então a demanda ela vai ser crescente, então isso favorece principalmente a mineradora Vale. Outra notícia também que nós temos é em relação à China, né? A China aí teve uma notícia do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, onde ele divulgou essas perspectivas de crescimento da economia chinesa. Então o FMI aumentou a previsão de crescimento da China para 5,4% em 2023. Lembrando que hoje a China é o maior comprador de minério de ferro do mundo, né? Nós sabemos que a Vale exporta para outros países, onde tem também participações, mas inegavelmente a China hoje é que mais demanda minério de ferro. Então, se a China vai bem, o minério de ferro tende a crescer, tende a ganhar força e, consequentemente, a Vale vai ter mais faturamento. Então, com esse crescimento da China de 5,4%, esperamos aí que o minério de ferro ganhe mais força nas obras de infraestrutura que a China vem programando aí. Então, segundo aí a notícia, a China está no caminho certo para cumprir aí a sua meta de crescimento de 2023. Falando também de projetos e também de infraestruturas, vamos ter agora em 2026 a Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizado em 3 países a princípio: Estados Unidos, Canadá e também o México. Então, como investidor, você sempre tem que estar antenado e também conectado com as informações tanto de eventos esportivos, eventos estruturais. A Copa do Mundo nós sabemos que é um evento global e demanda muitas obras de infraestrutura, mesmo em países que são desenvolvidos como os Estados Unidos. Então a FIFA espera arrecadar cerca de 58 bilhões aí, de reais. Então a FIFA vai arrecadar com os projetos dela, a parte de publicidade, e isso demanda muito mais infraestrutura para o país ali arrecadar e fazer toda aquela parte de recepção deste evento. Então os Estados Unidos, já antecipando essa questão da Copa do Mundo, eles estão planejando investir cerca aí de 1 trilhão de dólares em infraestrutura nos próximos 10 anos. Então, esse projeto dos Estados Unidos é muito audacioso, mas vai de encontro realmente com as necessidades do país. Então, segundo aí o governo americano, ele vai investir mais de 1 trilhão de dólares em infraestrutura e com certeza isso vai demandar muito minério de ferro. Então, nos próximos 10 anos, já a partir aí de 2024, os Estados Unidos começam a ter essa rota mais de crescimento na parte estrutural. Lembrando que os Estados Unidos hoje é um país com uma força militar enorme, então eles investem muito na parte bélica, mas quando nós falamos de infraestrutura, ainda eles estavam com um orçamento mais enxuto. Então agora, com a Copa do Mundo chegando, com
com esse evento global em 2026, eles já tomaram essa decisão de planejar investir mais de 1 trilhão em infraestrutura. Isso vai beneficiar muito as mineradoras, especialmente a Vale, e consequentemente a Bradespar aí deve receber bons dividendos da Vale e transferir a você que é investidor de Bradespar. Então falamos hoje um pouco mais aí sobre essas perspectivas de dividendos, de crescimento da mineradora Vale, o que vai refletir diretamente na Bradespar, que tem aí uma participação de 3,8% na mineradora Vale. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do canal Você em Ação, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais!